Então, muito bom dia. Nós íamos dar início a este painel. Eu confesso que fiquei um bocado armadilhado com o tema, porque a primeira questão que se me coloca é saber, do ponto de vista temporal, o que é que o professor Eduardo Paz Ferreira pretende quando coloca a questão como é que o cidadão Trump, se a economia americana vai sobreviver a Trump. A primeira questão temporal que se me coloca é saber esse futuro é quando? Em final de 2020 ou final de 2024? Essa é a primeira questão que se me coloca, portanto, digamos, está a montante do problema. E isso depois eu também gostaria de ouvir o painel, porque será provavelmente diferente analisarmos a sobrevivência dele ou da economia americana até 2021, até o princípio de 2021, ou mais 4 anos a seguir. A segunda questão é que a gente pode inverter o problema. Será que Trump vai sobreviver à economia americana? Ou até eventualmente não à economia americana, mas à geopolítica, que ainda é mais complicado. Portanto, eu pediria ao painel, começando talvez pela professora Clotilde, que fizessem uma primeira intervenção, não é? Centrando de facto sobre esta questão temporal. Estamos a discutir o mandato de Trump e a economia americana e a evolução da economia americana. Até quando? Doutora Clotilde. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu começo por agradecer ao meu querido amigo professor Paz Ferreira o convite para estar aqui novamente convosco e cumprimentava todos os meus colegas de mesa. Como sabem, eu sou fiscalista e, portanto, vou direcionar a questão para o aspecto da fiscalidade, atendendo à reforma recente que ocorreu nos Estados Unidos da América. Eu gostaria de salientar, desde logo, que a reforma é, enfim, publicitada como sendo a maior reforma fiscal dos Estados Unidos, aquela em que se registra o maior corte de impostos, mas na realidade não passa de um mito, porque será a quinta maior reforma no sentido do dito corte de impostos. Esta é uma das famosas mentiras do Sr. Trump. Das 7.500 mentiras foram eleitas 8 grandes mentiras e esta é uma das 8 grandes mentiras. Na realidade, o que se passa a nível fiscal é que houve um corte muito acentuado para as empresas. O imposto sobre as sociedades passou de 35% para 21%, embora inicialmente tivesse prevista a sua descida para 15%, isto em termos nominais, mas em termos efetivos houve, na realidade, um corte muito maior, porque há vários benefícios fiscais, alguns que não foram anunciados e outros que foram aprovados em cima do momento, nomeadamente favoráveis à família do Sr. Trump no setor imobiliário. Esta reforma é bastante regressiva, favorece essencialmente a camada mais rica da população e quando estamos a falar da camada mais rica estamos a falar de 1% dos americanos. E, na realidade, não corresponde àquilo que é anunciado. Quais vão ser os efeitos ao nível da economia americana? Bom, a clivagem entre ricos e pobres aumenta, os estudos efetuados por entidades independentes apontam todos claramente nesse sentido e, por outro lado, é curioso também verificar que a reforma tributária no que diz respeito às empresas não tem nenhum deadline, mas no que diz respeito às pessoas singulares é uma reforma que aponta até 2025.
Portanto, são medidas temporárias, para as empresas são medidas definitivas. Em termos de crescimento económico, porque é isso que os conselheiros do Sr. Trump têm vindo a dizer, no setor da economia a reforma favorece as empresas, mas vai induzir a um crescimento económico. Bom, todos os estudos apontam para um déficit enorme devido aos cortes feitos na tributação das sociedades, essencialmente, e em termos económicos o retorno que se tem visto até agora tem sido muito pouco. É certo que algumas das grandes empresas anunciaram e já fizeram alguns investimentos nos Estados Unidos, nomeadamente a Apple e a Microsoft, mas esses investimentos são insignificantes e, de acordo com os estudos, não irão certamente apontar para o tal crescimento económico anunciado pela reforma fiscal. E por agora era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada. Dava a tua palavra aqui ao meu lado direito, sem qualquer significado especial nesse caso, ao Carlos Rodrigues, para avançar. Eu, de qualquer modo, só queria acrescentar que, do ponto de vista da evolução da economia americana, é provável que 2008, digamos, seja uma espécie de pico no ciclo recente, não é? De crescimento. Todas as previsões, e hoje o Fundo Monetário Internacional, há uma hora da tarde, vai divulgar as deles, de qualquer modo, as já divulgadas por parte do Banco Mundial apontam, de facto, a um plano inclinado do ponto de vista da taxa de crescimento. Não é? A economia americana continuará a crescer a um nível bastante razoável, muito superior ao da zona euro, não é? Mas, de qualquer modo, de facto, num plano inclinado, porque todas essas medidas que citou, como é natural, não é? Têm um período de folgo e depois têm um período em que o balão vai esvaziando, não é? Portanto, de qualquer modo, isso ocorre durante algum tempo. Portanto, não é uma coisa que morra subitamente, não é? Isso ocorre durante algum tempo. Bom dia a todos. Eu soube a sua pergunta, tinha aqui 2 ou 3 imagens para mostrar em relação não só ao que está a acontecer na economia, mas a desigualdade que tem acentuado, mas também o efeito, obviamente, de crescimento que teve, principalmente a redução do IRC de 35 para 21, ou quanto é que foi. Não sei se me é permitido ou se tenho acesso a poder usar o que enviei, porque acho que ajudava. De qualquer das formas, é óbvio que o basismo muito particular do Presidente Trump, tendo os instintos económicos de um businessman que herdou um negócio imobiliário já do pai e do avô, estão lá no sentido de fazer aquilo que for preciso para aumentar o potencial de crescimento económico dos Estados Unidos, e é, até agora, eu diria, a única parte do quadrilátero, eu chamaria, aquilo que ele chama the art of the deal, a sua visão do mundo, e que constituiu a caminhada que ele fez para as eleições. Basicamente, tinha 4 lados esse quadrilátero. A imigração, o fechar as fronteiras e limitar o acesso de pessoas não autorizadas a entrar e a permanecer e a trabalhar nos Estados Unidos. O comércio, passar da globalização para uma country first, portanto, para um desmontar daquilo que tem sido a evolução mundial a nível mundial. Tem que ser aí? Muito bem. Muito obrigado. Perdão. Eu estou a falar, portanto,
aqui está um círculo, eu tenho falado em quadrilátero, o comércio, a economia e a saúde. Na saúde é basicamente acabar com o Obamacare, na economia é aplicar este programa de impostos que referi. E esta parte, por enquanto, é de facto, conjuntamente com a parte política da grande ameaça da Coreia do Norte, a única em que Trump tem demonstrado que os números o ajudam. Aliás, nota-se que este Presidente vive muito com as tendências da Bolsa de Nova Iorque. Wall Street é absolutamente fundamental para aquilo que ele faz a seguir. É um homem de táticas, não um homem, especula-se que nunca teria lido um artigo sequer de jornal que tivesse mais de 3 páginas, mas que é uma política feita de taticismo. É óbvio que, enquanto presidente da maior economia do mundo, Trump está a marcar pela primeira vez um ataque à democracia medido pelos índices que analisam a democracia a partir do país que geralmente é considerado a maior democracia do mundo, ou tem sido considerado a maior democracia do mundo. Se virmos, os Estados Unidos têm hoje uma evolução que, de acordo com o Economist Intelligence Unit, neste barómetro da democracia, traz uma queda dos índices democráticos, e eu já estou ali, mas traz ainda outra coisa, medidas económicas que, produzindo algum crescimento económico, e isto é o desenvolvimento económico e a origem da riqueza, provoca um ainda maior acentuar da já grande desigualdade no país. Se virmos este gráfico, o PIB per capita nos Estados Unidos, que está aqui em vermelho, aumenta de 67 a 2018, mais ou menos à medida que a percentagem de salários no rendimento total da economia cai de 72% para 56%, cerca de 56%. E, neste momento, o benefício obtido pelos tax cuts do Trump, ainda segundo a fonte é o Dow Jones Research, o primeiro 1% da população, ou o porcento mais rico da população, beneficia de 34% desses benefícios, os 20%, 70%, e os últimos 80% da população beneficiam só 30%. Claro que o 20% é cumulativo com 1%, portanto, vê-se que o agravamento é grande. Portanto, eu diria que vai haver economia, provavelmente em 2022, se ele não for eleito, ou se for impeached antes disso, o que eu duvido, mas, como se diria nos Estados Unidos, so far so good, os Estados Unidos hoje, na sua grande maioria, reconhecem que há pleno emprego, além de pleno emprego, os Estados Unidos continuam a manter níveis de desenvolvimento no mundo dito rico, que estão claramente muito acima da Europa e de outras zonas desenvolvidas. Se ele for eleito até 24, é muito possível que a imagem seja diferente, mas por agora não é esse o principal ângulo de ataque a Trump. Muito obrigado. Vitor Bento. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, também muito obrigado pelo convite para participar nesta ação. Cumprimento também os meus colegas de mesa. Eu não sou especialista de Trump, nem da economia de Trump, e não a tenho estudado particularmente. Mas eu julgo, quer dizer, basicamente aquilo que o Presidente, aquilo que é o principal objetivo que motiva o Presidente Trump é conseguir ser reeleito para o segundo mandato. E acho que, se não toda, grande parte da sua estratégia tem que ser vista a essa luz.
A economia americana continua num ponto alto, foi a economia que melhor reagiu à crise financeira, recuperou mais rapidamente, cresceu mais do que cresceram os seus competidores, enfim, tirando a China, que a China parte de um ponto mais baixo, está em pleno emprego e, obviamente, que o plano fiscal, para além, enfim, dos interesses particulares que visava, o plano fiscal visava dar uma injeção adicional no comportamento económico, na expectativa de que essa injeção, que o efeito dessa injeção se prolongasse até o período da eleição. A dúvida que existe neste momento, face ao arrefecimento geral da economia mundial, é saber se o efeito da injeção vai conseguir perdurar até ao período da campanha eleitoral para a reeleição, ou se o arrefecimento a que se começa a assistir ao nível da economia mundial vai contagiar também os Estados Unidos e isso pode influenciar o mood dos eleitores até lá. O que tudo indica neste momento é que, em termos do posicionamento nas sondagens de opinião, é que Trump continua a ser o melhor posicionado para vencer a próxima eleição presidencial e, portanto, all in all, significa que a estratégia dele tem vindo a ser bem sucedida face aos seus objetivos. Mas em política 2 anos é muito tempo e as coisas poderão ainda virar. Respondendo à pergunta objetiva se a economia sobreviverá a Trump, claramente sobreviverá. Quer dizer, a economia dos Estados Unidos a economia dos Estados Unidos e a mundial passaram por muitas coisas e, nomeadamente, dificilmente passarão por uma situação tão difícil como aquela que passou há cerca de 10 anos, com a grande crise financeira e económica mundial. Portanto, a economia resistirá. A questão é se Trump resistirá ou não a um eventual arrefecimento da economia e, portanto, a uma eventual inversão das expectativas com que fundou a sua própria estratégia. Muito obrigado. Eu, de qualquer modo, queria só fazer um apontamento depois de ter ouvido o Carlos Rodrigues, que é o seguinte. Sobre o indivíduo, obviamente que há uma grande tendência digamos, a salientar alguma da sua debilidade mental. Mas isso não quer dizer que o homem não tenha uma estratégia. O homem, não sei se terá um dream, como o Martin Luther King tinha, mas o homem tem de facto uma estratégia. Tem uma estratégia clara e que provavelmente não é só de reeleição. Ele tem uma estratégia do ponto de vista da visão dele do mundo e do ponto de vista do próprio funcionamento da economia americana. De onde me parece que talvez valesse a pena os próximos membros do painel debruçarem-se um pouco mais sobre se há ou não uma estratégia na condução, estratégias geopolíticas e inclusive económica, na condução no meio de todos os tweets e do grande ruído que se cria, não é? E das fake news à volta disso, se há de facto ou não uma estratégia do ponto de vista da política da Casa Branca, do ponto de vista económico e do ponto de vista geopolítico. Muito bom dia a todos os presentes. Eu gostaria de começar por agradecer ao professor Eduardo Paes Ferreira e ao Instituto Europeu o convite para a conferência e felicitar tanto o professor como o Instituto Europeu pela mesma e também de cumprimentar os membros deste painel. Eu tinha preparado uma curta intervenção, portanto vou tentar responder às perguntas, mas vou também falar sobre as minhas ideias sobre o futuro da economia e que se a economia europeia, a economia americana sobreviverá e já agora se a economia europeia sobreviverá também à economia, à presidência Trump. Começo por salientar que este cartaz é excelente, mas traduz a imagem de um presidente já marcante na história dos Estados Unidos. Aquela imagem do Uncle Sam Wants You, portanto, está muito bem. E, portanto, traduz uma imagem positiva já até, atrevo-me a dizer, do presidente, que eu sei que não é a intenção de modo nenhum, e traduz, se calhar, o objetivo, esta questão do objetivo do mandato do Trump, qual é, se é uma segunda reeleição, se é uma reeleição, se é ficar para a história, se é ultrapassar, digamos, o outro presidente marcante dos Estados Unidos, Ronald Reagan, e eu noto que algumas das iniciativas de Trump têm sido parecidas à de Ronald Reagan.
que era um ator de Hollywood e também muito controverso, e quando foi eleito também foi o fim do mundo, digamos assim. E lembremos que Reagan e Thatcher iniciaram a era neoliberal, portanto uma carga muito forte, uma grande transformação. Portanto, estamos aqui. Também lembro que Trump lembra-nos aquelas pessoas opinativas, instintivas, que têm opinião sobre tudo e sobre nada, mas que pecam por insuficiente fundamentação, análise e respeito pelo trabalho dos outros que estão, dos técnicos, das pessoas que preparam e que alimentam a máquina e que alimentam uma presidência como a presidência dos Estados Unidos da América. Mas parece-me que a presidência de Trump apenas, apesar de chocante, apesar de populista, em várias dimensões da sua política, apenas acelera uma tendência que já era observável do que teremos de reconhecer que há algum declínio da economia dos Estados Unidos da América e da sua política, das suas instituições e da sua democracia. Também queria salientar que o Trump foi eleito não só com os votos dos populistas ou dos religiosos, mas também com os votos, digamos, do segmento, diria, mais à esquerda do eleitorado dos Estados Unidos, que não gostava de Hillary Clinton nem das suas tendências e visão militarista e internacionalista do mundo. Portanto, queria um papel mais recuado da América. Hillary Clinton era vista como um falcão. E também que o Partido Democrata está dividido e que a tendência crescente do Partido Democrata é da ascensão, digamos, de uma ala esquerda do Partido Democrata, socialista até, como parece que nunca ocorreu nos Estados Unidos. Portanto, os candidatos fortes do Partido Democrata, Bernie Sanders, e as novas congressistas, portanto, ao caso, duas mulheres, aliás, uma muito jovem, um pouco polémica, que é o Ocasio-Cortez, e a segunda, Tulsi Gabbard, que foi uma veterana da guerra dos Estados Unidos, são, digamos, as promessas do Partido Democrata para uma eleição contra Trump no futuro. Em relação à economia, gostava de salientar vários pontos. Primeiro, e portanto não podemos desligar a atitude de Trump disto, o dólar ainda é a moeda reserva internacional, embora esteja em declínio. Mas as potências com esta característica têm que registrar déficit da balança corrente, ou seja, têm que viver acima das suas possibilidades, gastando mais dinheiro e, portanto, dando moeda ao resto do mundo. Porque há sempre potências que baseiam o seu desenvolvimento numa política mercantilista de acumular poupança. Querem acumular poupança para ficar ricos, exportar mais do que importam. Portanto, a Reserva Internacional tem que fazer isso, porque senão cria problemas enormes à economia mundial. E os Estados Unidos têm feito isso ao longo da sua história. Por outro lado, há países em que a estabilidade financeira é tão grande, pensemos na Argentina, em que toda a poupança é feita em moeda estrangeira, na moeda de reserva internacional, ou muita dessa poupança. E, portanto, novamente, o papel desses déficits, e os Estados Unidos têm feito isso, o déficit médio da balança corrente dos Estados Unidos entre 80 e 2017 foi de 2,64% do PIB, só registrou excedente em poucos anos, o excedente máximo registrado nesse período foi em 1981, 0,2% do PIB, portanto é um país que tem déficits permanentes da balança corrente, vive acima das suas possibilidades, com isso puxa pelas economias do resto do mundo. E muitos países vivem à custa desta política económica expansionista dos Estados Unidos. Portanto, na sequência da crise financeira internacional de 2007-2009, a receita adotada, por exemplo, pela zona euro, foi baseada em deixar a economia dos Estados Unidos puxar por nós. A política de austeridade funcionou em parte, funcionou numa pequena dimensão, em parte em resultado disso. Não é que a economia europeia se tenha tornado mais competitiva, é apenas nós reprimimos os salários e a procura interna de forma a permitir que as nossas exportações se tornem mais competitivas. E isso a prazo, embora não sejamos mais competitivos automaticamente, mas a prazo isso significa que há empresas nos Estados Unidos que vão à falência e são substituídas por empresas europeias e, portanto, torna a economia europeia mais competitiva. Mas é claro que países com este estatuto de reserva internacional e que puxam pelo resto da economia mundial sofrem a consequência desses déficits externos, sobretudo se as suas políticas domésticas forem enviesadas, não atendendo àquilo que Carlos Rodrigues falou, da desigualdade na distribuição do rendimento e da riqueza, e, portanto, com países com essas características, os salários médios caem, as populações, a classe média deixa de viver bem, passa a haver maior insegurança, os bons empregos desaparecem, e, portanto, há esse ressentimento geral da população em geral, em que o Trump se baseia,
de um sentimento de injustiça que o resto do mundo está a viver à custa dos Estados Unidos. Mas se há um facto notável da crise financeira internacional é que, desde então, nos últimos 10 anos, a economia americana tem crescido bem, sem que o déficit da balança corrente se tenha deteriorado. Ou seja, apesar de eles terem uma política mais expansionista, o déficit da balança corrente tem-se reduzido, o que significa que há indícios que eles têm ganho de competitividade internacional. A taxa de desemprego dos Estados Unidos está em níveis historicamente baixos, portanto há mais de 49 anos, se não estou em erro, 3,9%. A inflação está abaixo dos 2%, 1,9%. A taxa de crescimento económico está nos 3%. Portanto, quem nos dera a nós na Europa ter isto, o que significa que as hipóteses de reeleição de Trump são elevadas e que a economia americana parece que está a sobreviver. Mas a maior parte dos americanos, o nível de vida deles está estagnado, como foi mostrado aqui pelas estatísticas que foram apresentadas, e a desigualdade aumentou. De notar também que as empresas americanas dominam vários setores-chave para o futuro e afetaram a concorrência, nomeadamente a concorrência de empresas europeias, como plataformas da internet, a Google, a Amazon, a Apple, a Microsoft, a Qualcomm, nos carros elétricos, uma indústria que era dominada, em que a Europa tinha forças, ou que a Alemanha tinha forças, a Tesla veio fazer uma verdadeira revolução no setor dos carros elétricos. Outro facto importante que nós não nos podemos esquecer e que tem relevância económica é que os Estados Unidos estão numa guerra contínua há 18 anos, a War on Terror, com enormes custos sociais e económicos, mas que mesmo na frente militar enfrentam desafios tecnológicos como nunca enfrentaram antes, porque, em resultado da sua estratégia, uma parte importante feita do investimento em equipamento militar, nomeadamente em grupos de porta-aviões e tecnologia de camuflagem para impedir os seus aviões de serem atacados por mísseis, tornou-se obsoleta com nova tecnologia dos seus principais adversários, da Rússia e da China, nomeadamente com desenvolvimentos de mísseis hipersónicos. O que significa que há muito capital em infraestrutura militar que ficou obsoleto e os Estados Unidos sentem-se inseguros na frente militar e nessa indústria militar pela primeira vez desde há muitos anos. E note-se que um dos fatores alegados para o declínio da União Soviética foi precisamente o peso da despesa militar na economia e, portanto, a comparação, a analogia é muito evidente, embora essa mensagem, se calhar, é uma mensagem demasiado simplista na análise da situação dos Estados Unidos. A Guerra Fria 2 e o Star Wars 2, que o Presidente Trump anunciou recentemente, são, portanto, sintomáticos dessa insegurança americana consolidando-se na área militar. E depois há um último fator que eu gostaria de destacar, que é o peso das sanções económicas e o efeito das sanções económicas. Antigamente era ineficaz, mas com os novos instrumentos e com a tecnologia tornou-se cirúrgico e tem tido um efeito na economia americana, na economia global, muito, muito grande. Aplicar sanções a empresas como, por exemplo, a Rusal, que dominava o mercado do alumínio, ou aplicar sanções à Huawei, que domina o mercado das telecomunicações móveis e a tecnologia 5G, que é o futuro da tecnologia em termos de comunicações móveis, que permite grande volume de transmissão de dados pelos telemóveis, são sintomáticos dessa força. Por exemplo, a saída de Trump do acordo com o Irão e a aplicação de sanções americanas ao Irão criou enormes problemas a toda a indústria europeia, nomeadamente a indústria aeronáutica, que esperava exportar aviões para o Irão, mas criou dúvidas sobre o papel do dólar, porque se a aplicação de sanções está coordenada com as transferências bancárias feitas pelo sistema SWIFT, que são feitas em dólares, eventualmente, se os países que geram excedentes e acumulam poupanças em dólares ficam com medo que esses dólares sejam confiscados de um momento para o outro por razões de sanções económicas de ZEUA, cria uma muito grande insegurança acerca do papel do dólar como reserva. E, portanto, o que estamos a assistir é um confluir destas tendências todas,
do declínio dos euros, o papel do dólar como reserva, a mudança dessa reserva para outra moeda internacional, e é esta a presidência Trump, a partir louça, a tentar mudar o estado de coisas, a tornar a América grande novamente, mas que está com estas variáveis todas misturadas num grande caldeirão. E com isto terminava a minha intervenção. Obrigado. Sandro. Bom dia, um agradecimento ao nosso Eduardo Paes Ferreira por fazer deste mês sempre um momento de reflexão, e agradeço à audiência e ao painel pela atenção. 3 pontos para organizar sem interferências agora. Então, 3 pontos para organizar aquela que é a minha pequena abordagem à pergunta. O primeiro ponto para salientar divergências em relação a alguns elementos já ditos, não porque considero que sejam errados, mas porque acho que não estão precisos. Em segundo lugar, uma tentativa de tirar a temperatura à economia norte-americana agora, e depois, em terceiro lugar, sim, um pequeno apontamento sobre a estratégia que acho que me estava a ser pedido. Então, em relação ao meu primeiro ponto, elementos que eu não concordo inteiramente que já foram ditos aqui, por exemplo, a caracterização de Trump como homem de negócios ou businessman, eu de facto não adiro a essa descrição. Eu diria que se trata de um homem de esquemas, ou do americano schemer, que é exatamente alguém que tenta tirar partido de situações de ambiguidade para daí extrair retorno. Também não diria que o objetivo de Trump se possa descrever simplesmente como alguém que procura maximizar as probabilidades da sua reeleição, algo que é dito sobre políticos. Se eu não caracterizei Trump como político, também não vou tirar este corolário. Basicamente, o que eu diria que a minha hipótese descritiva aqui é que Trump age como se estivesse a maximizar o valor dos seus ativos, dos quais pode beneficiar a seguir, a deixar a Casa Branca. Agora ou depois. Portanto, estes são pontos que me levam a tentar perceber, no fundo, aquilo que vem da Casa Branca. Segundo lugar, aquilo que eu tinha falado sobre tirar um pouco a temperatura à economia norte-americana, que está... Bom, falar em temperatura, ela está fria aqui, eu diria que é a nota principal que nós temos em relação aos últimos dados é de um abrandamento, sim, sabe-se, abrandamento do crescimento da economia norte-americana, de referir que 2/3 do crescimento que se tem vindo a verificar na economia norte-americana, 2/3 do crescimento são movidos a consumo de bens não duradouros e de serviços, o que significa que há aqui uma ligação, o investimento está a contribuir cada vez menos para o crescimento da economia norte-americana, e essa componente da despesa que leva ao PIB, essa é algo que, bom, é uma dimensão que tem muito a ver com o crescimento potencial no futuro. Também de referir que nunca, como até aqui, nos últimos 30 anos, os dados são desde 1984 que o comércio externo não contribuía tão pouco para o crescimento da economia norte-americana.
E em relação aos dados que o Ricardo Cabral falou, os dados que eu tenho, que são preliminares do Departamento de Comércio, o Ricardo, mostram um agravamento já no final de 2018 da balança corrente norte-americana. O Ricardo agora é que chega. Bom, os dados que eu tenho, que são preliminares e para o final do ano de 2018, mostram que, de facto, a balança corrente se agrava. Também é interessante reparar que, em termos de investimento direto estrangeiro na economia norte-americana, comparando com o último ano sem Trump, 2016, para agora, o IDE na economia norte-americana caiu 32%. É uma espécie de crash na confiança de players mundiais naquela economia, se pudéssemos dizer assim. São dados, aliás, este último não é muito referido e parece-me interessante. A única maneira de controlar isto é pelo agravamento de tarifas, e isso tem sido uma nota da administração Trump. Agora, ligando, e o meu terceiro ponto, à estratégia, se é que há uma, é a pergunta. Aquilo que nós ouvimos falar, não só ao nível de estratégia, mas também de geopolítica, é uma tal guerra comercial. Eu não caracterizaria aquilo que nós vemos como guerra comercial, é sem dúvida uma guerra tecnológica, e aí o diagnóstico foi bem feito pelas estruturas de poder norte-americanas. A economia chinesa, neste momento, é um colosso tecnológico, movido a conhecimento e a inovação, tal como outras, numa primeira fase, movidas à imitação de produtos cada vez mais sofisticados, mas neste momento já a furar para a frente, tomando a dianteira em várias áreas de ponta. O Ricardo Cabral já referiu algumas, e essas empresas que têm levado para a frente a tocha da atual revolução tecnológica, que são chinesas, elas têm sido atingidas de maneira muito certeira pela administração norte-americana, mas não apenas pela administração norte-americana. Nós temos que algumas outras potências mundiais, e aí vemos a Alemanha, tem montado uma espécie de protecionismo tecnológico em relação a países que não estão, que as potências ocidentais não estão habituadas a ver como tomando a liderança tecnológica. Isto é algo que o Ocidente não está habituado e vai ter que se habituar, e faria bem se habituasse de maneira pacífica. Muito obrigado. Ainda que eu não seja membro do painel, não é? Esteja aqui noutra função, apenas queria fazer 2 ou 3 comentários para eventualmente depois aquecer um bocado o ambiente, pois de facto, como o Sandro disse, isto está um bocado gelado. A primeira questão é sobre as pessoas, sobre os personagens, não é? O facto de uma pessoa ser ou um pato bravo do imobiliário, ou ser um gestor, um procurador, não é bem procurador, uma pessoa que procura explorar as oportunidades e, eventualmente, maximizar lucros futuros. Isso não quer dizer que quando se veste uma outra pele, ou seja, quando se está num cargo político como é este, que é um cargo de enorme poder, de poder mundial, não é? Ainda continua a ser a potência hegemónica no mundo, em quase todos os aspectos. Os personagens mudam. Ou seja, tem-se criado uma série de, não digo de fake news, mas de fake impressões sobre o homem, não é? Tem-se dito que a política dele é isolacionista, não é? A política norte-americana e a visão que ele tem da forma como gerir a geopolítica é unilateralista, que é uma coisa completamente diferente. Tem-se dito que o homem não tem estratégia mundial, também não é verdade. O homem tem, de facto, uma estratégia mundial. Essa estratégia mundial foi, nomeadamente, claramente bem colocada por um primeiro relatório que saiu logo em janeiro deste ano. Aliás, o 2018 é um ano importante neste mandato, portanto, neste meio de mandato. 2018 foi importante por uma série de razões. Em janeiro de 2018 há um documento de estratégia
político-militar que é feito do ponto de vista da defesa, onde um dos aspectos que o Sandro colocou é claramente exposto. Não é nada de novo, quer dizer, o declínio relativo dos Estados Unidos em vários aspectos já era algo que se sabia, não é? De qualquer modo, há um abanão do ponto de vista estratégico na visão que a Casa Branca tem sobre o mundo, não é? Onde eles definem com clareza que passamos de uma fase de alguma, digamos, até convergência entre grandes potências para uma fase de competição clara no jogo de poder. Aliás, eles afastam o objetivo do combate ao terrorismo do ponto de vista do alvo central, no início de 2018, e colocam a competição entre as grandes potências, ou seja, de novo, o jogo de poder entre as grandes potências como a questão central, e nessa definição a China surge, a Rússia também surge, mas a China surge claramente como o alvo estratégico principal. É a partir daí depois que surgem uma série, ao longo do ano, uma série de iniciativas, chamemos assim, entre aspas. A guerra comercial não é um instrumento, é um instrumento de uma guerra geopolítica mais vasta, que tem a dimensão tecnológica, entre outras, mas tem também a tentativa de travagem da expansão do ponto de vista da influência geopolítica da China, também tem essa dimensão. No plano tecnológico, como o Sandro e o Ricardo sublinharam, não tem sido dada atenção. De facto, há uma guerra tecnológica fortíssima, nomeadamente entre os Estados Unidos e a China. A China alcançou patamares de desenvolvimento tecnológico que no Ocidente é muito pouco conhecido. De facto, eles têm conquistado posições extremamente importantes, as quais podem alavancar depois do ponto de vista da influência mundial. E os americanos, de facto, foram agitados. Portanto, apesar dos tweets ruidosos do homem e digamos, de ser muitas vezes envolto em que tem um grande grau de habilidade mental, Trump é o protagonista, no meu entender, é o protagonista, de facto, de uma estratégia que está a ser desenvolvida pelos Estados Unidos. Será que ela terá sucesso? Isto é, será que o homem, inclusive, se consegue reeleger daqui a 2 anos? É aí que o grau de incerteza é enorme. E uma das coisas que o chateia profundamente a ele é quando o grau de incerteza, que é enorme, porque os instrumentos, as ferramentas que ele usa, vindas de alguma experiência que ele tem da vida de negócios e do entretenimento, as ferramentas que ele usa são profundamente abaladoras da capacidade de confiança de quem pretende investir do médio e do longo prazo, não é? Portanto, a situação de incerteza é enorme, não é? E foi muito chato para o homem que 2018, o segundo ano do seu mandato, tenha sido um descalabro completo do ponto de vista, por exemplo, dos mercados financeiros. O pânico financeiro foi elevadíssimo, as perdas em bolsas, quer nos Estados Unidos, quer à escala mundial, foram elevadíssimas. A própria guerra comercial não está a correr como inicialmente a previam, apesar do discurso em contrário, que tudo corre muito favorável aos Estados Unidos. Portanto, o ano de 2019 e 2020 são anos marcados por uma mudança de estratégia, de geoestratégia, claro, por uma afirmação clara de que há uma mudança da geoestratégia norte-americana e por um grau de incerteza enorme. Portanto, eu deixava esse desafio agora aos membros do painel para, eventualmente, se acharem, evoluírem um pouco mais sobre estes aspectos que estão um bocado a montante da discussão se a economia americana sobrevive ou não a Trump. Muito obrigado. Perdão. Bom, eu penso que sobrevive, com certeza. Alguns indicadores da economia americana já são tradicionais, isto é, o consumo já é o maior motor do PIB desde há décadas. E o investimento nos Estados Unidos é contínuo nas novas tecnologias. É óbvio que, dada a população dos Estados Unidos e dada a população comparada da China e o retirar da pobreza
e o aumento das classes médias, felizmente que é assim no mundo, seja na China, seja na Índia, seja em todos os grandes países mais populosos do mundo, os níveis comparados ou percentuais da participação do país, Estados Unidos, na economia mundial, obviamente vai tender a decrescer e ainda bem, é sinal do que há um maior igualitarismo em termos de produto per capita. Apesar de estar ainda por provar que a grande riqueza que tem que ser criada para ser distribuída possa atingir os níveis que atingiu na Europa, nos Estados Unidos e nas grandes democracias, quando o sistema político e a parte social não segue. Isto é, uma não-democracia, que é de facto um mau sistema, mas é o melhor que conhecemos, alguém dizia em Inglaterra há uns anos, ainda está por provar que todo o desenvolvimento e que toda a distribuição de riqueza seja mais sustentável em regimes não democráticos do que democráticos. Isto só para dizer que eu penso que nós devemos estar bastante preocupados com aquilo que acontece aos Estados Unidos, porque ainda é a maior potência mundial, mas faríamos muito bem também estar preocupados com aquilo que se passa no resto do mundo desenvolvido, chamado mundo rico, a Europa, que tem tido uma performance económica bastante pior do que os Estados Unidos nos últimos 10 anos. A crise nos Estados Unidos foi resolvida em 2 anos, na Europa leva tempo, já lá vão 11 e continuamos com crescimentos baixíssimos, com desemprego altíssimo. Deve-se dizer que nos Estados Unidos o desemprego é 3,6 ou 3,7, o que quer dizer que não é desemprego, é basicamente a fricção da rotação. E, portanto, digo isto tudo e a resposta no total será: Trump pode ser um presidente ruidoso, mas é demasiado pequeno para, num sistema que tem resistido e que provou ser em 250 anos, crescer para ser um baluarte da economia mundial, a primeira potência mundial em muitas das coisas, vai ser muito pequenino, a não ser que haja um cataclismo de cariz militar ou outro, para que a economia dos Estados Unidos não renasça e não se continue a situar em um dos maiores níveis de produtividade no mundo, em um dos maiores níveis de riqueza per capita no mundo e claramente com melhores níveis de vida. É óbvio que os últimos anos são dramáticos no sentido de que a criação de riqueza, e isso vê-se principalmente a partir de 2008, até agora, se olhar para aquilo que Wall Street cresceu e para onde foi essa riqueza, que vimos no primeiro gráfico, que mostrei que fundamentalmente não foi para o fator trabalho, isso vai claramente desencadear grandes mudanças nos Estados Unidos nos próximos anos. Já desencadeou esta, do Trump, que é chamamos-lhe, queiramos chamar, um populista de direita, mas hoje o Partido Democrata nos Estados Unidos está a sofrer transformações e está a ser aceito em cidades como em Nova Iorque, nas classes mais educadas, como aquele que defende abertamente uma muito maior distribuição da riqueza, seja por via fiscal, mas não só por via fiscal, também por permitir, por via legislativa, o aproximar de classes que estão completamente fora da economia. E, portanto, todos estes fatores eu não me preocuparia muito. Penso que o melhor sistema, ou dos melhores sistemas no mundo para promover a autocorreção e parar os excessos, e é só olhar para o último ano, o presidente Trump, daquele quadrilátero que eu falei, não conseguiu, a não ser na parte dos impostos, em que os reduziu tremendamente, fundamentalmente para as empresas, não conseguiu fazer nenhum deles, não conseguiu construir a parede do wall, não conseguiu pôr em marcha aquilo que queria ainda em relação à imigração e não conseguiu ainda resolver o problema da guerra comercial que, em certa medida, abriu.
É óbvio que eu não tenho dúvidas que ele com a China vai ganhar a guerra comercial. Basta ver que os Estados Unidos importam da China 535 bilhões por ano, exportam 135 bilhões, portanto, os chineses têm muito mais a perder, dado que exportam 4 vezes aquilo que importam. Mas o sistema é de tal modo robusto que eu penso que devemos estar preocupados, porque é uma potência com grande influência no mundo, mas retirando o aspecto militar ou o aspecto catastrófico de coisas desse género, não me parece que esteja muito preocupado se a economia sobrevive ou não. Vai sobreviver, com certeza, e temos todos que acreditar no melhor sentido. Quando ele sair, o mais depressa possível, não seria mau. Muito obrigado. Bom, relativamente à questão que nos une, se vai sobreviver ou não, vai sobreviver certamente, mas com grandes modificações, nomeadamente na área que me toca, na área fiscal. Porque se há uma realidade é que Trump conseguiu construir um muro na área fiscal, efetivamente através de uma série de medidas, com a redução da taxa do imposto sobre as sociedades, com medidas de incentivos fiscais ao repatriamento de capitais relativamente às multinacionais e com a criação de impostos de tributação à saída. Trump, na realidade, conseguiu construir uma muralha fiscal e aí, enfim, teve uma vitória em relação aos seus objetivos do ponto de vista fiscal. Conseguiu trazer novamente para os Estados Unidos empresas multinacionais conhecidas como, nomeadamente, a Apple. Agora, a injustiça cresceu imenso. De facto, foram favorecidas as grandes empresas e os mais ricos dos Estados Unidos. E, por outro lado, é interessante porque, no fundo, deu um safanão, digamos assim, em matéria de concorrência fiscal internacional. Porque quer a França, quer a Bélgica baixam a taxa do imposto sobre as sociedades e não é alheio o facto dos Estados Unidos terem baixado a taxa do imposto sobre as sociedades, e a Alemanha tem estado extremamente preocupada com o efeito da baixa da taxa e da perda de investimento direto estrangeiro. Um outro efeito que poderá acontecer a nível fiscal é, com os cortes, eventualmente, a introdução de um IVA a nível federal, porque os Estados Unidos não têm IVA, têm um sales tax com geometria variável e, eventualmente, poderão ter mais tarde que recorrer efetivamente à introdução de um IVA federal. Obrigada. Bom, enfim, dado que o desafio agora já foi mais abrangente em termos de temática, vamos, enfim, tentar corresponder. Em primeiro lugar, eu julgo que é importante perceber, quer dizer, mais do que ter uma abordagem moral sobre o Trump, aliás, que em política é uma coisa que em geral não dá muito resultado, eu acho que é mais importante ter uma perspectiva analítica, o que é que permitiu Trump, o que é que permite Trump e o que é que eventualmente permitirá a sua reeleição e qual é o papel dele. Aliás, por exemplo, para quem, se quisermos discutir em termos de personalidade e quais são as características pessoais e psicológicas, etc., de Trump, recomendo um documentário que está na Netflix sobre a vida dele, que aliás é bastante interessante para perceber, de facto não há diferença nenhuma entre o que ele foi e aquilo que é atualmente enquanto pessoa. Mas é importante perceber, primeiro, que a política está a mudar a nível mundial e, nomeadamente, a nível ocidental, como todos nos apercebemos, está numa enorme ebulição em que grande parte daquilo que era dado como adquirido até sobre a forma de funcionamento das sociedades está a mudar. Aliás, a instabilidade é, neste momento, provavelmente a regra geral, de tal forma que, por exemplo, na Europa, salvo erro, Tsipras é o segundo primeiro-ministro mais antigo na Europa, por exemplo, só para termos uma ideia do que tem sido, digamos, o grau de instabilidade. E, portanto, o Trump aparece como
uma emergência desta nova tendência, soube ler os sinais do tempo, soube ler, digamos, toda a envolvente e definiu uma estratégia eleitoral que, pelos vistos, deu resultado. Mas para perceber isso é importante perceber várias coisas. Uma, as condições sociais dos Estados Unidos. As condições sociais dos Estados Unidos não são filmes. Quer dizer, nós temos uma ideia da América a partir dos filmes que não corresponde à realidade. Por exemplo, relativamente à distribuição da população, a população branca americana é mais de 60%. A população branca não hispânica é mais de 60%. A população negra tem entre 12% e 13% da sociedade, apenas. E a imagem que nós temos enfim, dos filmes é que a distribuição é cerca de 50-50. Está muito longe de ser verdade. No meio disto está a população hispânica, que representa entre 17% a 18%, mas foi aquela que mais cresceu em termos de percentagem entre 2000 e 2015. Os últimos dados são de 2015. Passou de 12% para 18%. Portanto, foi aquela que teve maior crescimento. Porque a população branca é a dominante, também mais de 40% da população americana em estado de pobreza é branca. E isto é um outro dado que praticamente ninguém tem presente e que toda a gente tem descurado. E foi, digamos, a estes segmentos que a narrativa do Trump, muito básica, muito binária, procurou responder, ou melhor, procurou mobilizar. Não vou discutir se é o representante, isto é, se a política dele é a representação das ansiedades desta base. Agora que de facto respondeu e cavalgou as ansiedades desta base, isso, digamos, isso é verdade e isso continua a verificar-se. Por outro lado, as sociedades ocidentais, e os Estados Unidos também em particular, têm insistido a uma estagnação dos rendimentos, nomeadamente ao nível das classes médias. O rendimento mediano da sociedade americana estabilizou ou decresceu ligeiramente entre 2000 e 2015, mais ou menos, portanto eu não tenho os dados mais atualizados. Se mudou alguma coisa foi com pouco significado entretanto, e portanto isto revela uma frustração muito grande da parte da sociedade, nomeadamente quando toda a publicidade, toda a propaganda, quer a propaganda comercial das marcas, quer a propaganda política, continua a ser de expectativas muito elevadas, portanto, de realização de grande realização em termos de capacidade de consumo e, portanto, isto dá um nível de insatisfação muito grande e é, digamos, este movimento de base, digamos, estas condições sociais de base que estão a provocar, digamos, uma grande alteração ao nível da política, da representatividade política e nomeadamente, da emergência com sucesso político de respostas iliberais. E as respostas iliberais estão a ter sucesso a nível cada vez maior na representação política mundial. Depois, em cima disto, e isto depois tem a ver com as questões geopolíticas, a China, que foi a grande beneficiária da globalização, emergiu como a única potência com capacidade de disputar a dominância dos Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos, a partir do final da Guerra Fria, emergiram como a única potência com capacidade mundial, a única potência mundial, a potência dominante, e agora emerge a China como a única potência com capacidade, de facto, de disputar essa liderança em praticamente todos os campos. Porque, por exemplo, enquanto a Rússia é apenas uma potência militar, sem base económica, a economia da Rússia deve ser pouco maior que a espanhola, por exemplo. E a Rússia é uma economia que é baseada em matérias-primas, portanto, se não fosse, digamos, o domínio que tem ao nível de recursos energéticos, não teria praticamente capacidade económica. Não sei se alguém conhece algum produto russo que consuma, que tenha em casa ou que mais tenha consumido. Eu não conheço nenhum, portanto não existe economia russa, tirando a componente de recursos primários, praticamente não existe. Mas é uma potência militar, mas obviamente tem esta fragilidade. Tecnologicamente também, tirando a componente militar, onde de facto tem alguma capacidade de vanguarda, ao nível tecnológico, a Rússia também é uma potência inexistente. A China não. A China, de facto, é uma potência que, em termos económicos, deu um salto. Eu não me lembro de nenhum país ter dado um salto tão grande, proporcionalmente, no mesmo espaço de tempo, e, portanto, estamos a falar praticamente desde os anos 90 até agora, em que, se a economia for medida em termos de paridade de poderes de compra, já é maior do que a dos Estados Unidos, em termos de taxas de câmbio de mercado, enfim, se eu lá brevemente, mas, e, portanto, como também já foi referido,
com capacidade tecnológica, portanto, pela primeira vez, portanto, surge uma potência que disputa a liderança tecnológica aos Estados Unidos e, portanto, em cima disso, vai surgir como uma potência militar. E, por isso, o foco geoestratégico dos Estados Unidos desviou-se da Europa para a China, para o Pacífico, nomeadamente para o Mar da China. Neste momento, o ponto de disputa mais forte é o Mar da China, onde a China tem vindo de tentar afirmar um domínio de águas territoriais, portanto, com os aterramentos que têm sido feitos em cima de rochedos que existem naquelas zonas e na militarização dessas componentes e, portanto, no reclamar de domínio territorial sobre essa zona e, portanto, essa é a grande zona de disputa geoestratégica atualmente, é essa zona do mundo e, portanto... Queria que concluísse também. Se podia concluir. Ok, não, isso eu posso terminar já. Não, quer dizer, nesse caso posso terminar já. Portanto, há de facto essa disputa e, portanto, isso houve uma reafetação dos interesses estratégicos dos Estados Unidos. Aparentemente há um ditado que diz "May you live in interesting times", que acho que, segundo dizem, é uma maldição chinesa, no sentido, interesting times são tempos de guerra e de instabilidade e de sofrimento, mas creio que posso afirmar, e espero que não haja guerra, não é? Posso afirmar que estamos a viver em tempos muito interessantes, se bem que tempos com grandes custos. A economia americana enfrenta imensos desafios e está em declínio. Nós temos que nos lembrar que, no século passado, nós tivemos a ascensão de uma grande economia, que era a economia alemã, e essa ascensão, que veio até do século anterior, foi reprimida pelas potências da época e levou a 2 guerras mundiais. A Alemanha nunca chegou a ser a potência económica mundial que merecia ter sido, e agora parece-me que a economia alemã está em algum declínio, mas todo o processo de construção europeu é um processo de tentar integrar a potência da economia alemã na economia europeia, dar-lhe um espaço. A economia alemã domina hoje a União Europeia e a zona euro, mas já é um domínio, parece-me, em declínio, e com o declínio da Alemanha também vem o declínio da Europa. Mas não nos podemos esquecer que essa transição de poder foi muito traumática. Hoje em dia não nos podemos dar ao luxo de ter uma transição do poder económico em clima de guerra, porque seria o fim da humanidade. E é esse processo que estamos um pouco a viver com a economia dos Estados Unidos, a tentar manter-se na liderança e com a economia chinesa a emergir. Há alguns sinais positivos quando esta guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, em que a China, por exemplo, um facto que as pessoas não sabem é que uma das coisas que contribuiu para, digamos, uma harmonia a nível mundial foi que a China aceitou reduzir os excedentes comerciais entre 2002 e o presente, sobretudo entre 2010 e o presente, a seguir à crise financeira internacional. Foi isso que permitiu à zona euro passar a restar excedentes externos muito significativos e, digamos assim, arrumar a casa dentro da zona euro através da geração de excedentes externos. E neste momento está a haver, digamos assim, uma guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, e a China parece querer assumir o papel de dizer nós vamos comprar mais aos Estados Unidos, e nesse sentido estão a tentar transformar-se, digamos, na potência da moeda internacional que está disposta digamos, a viver acima das suas possibilidades para puxar pelo resto da economia mundial, e isso significa também que sentem alguma segurança nas suas capacidades industriais e tecnológicas e económicas. Concluindo, parece-me que os Estados Unidos estão em declínio e que mas que isso não vai ser dramático e que vai ser possível encontrar um entendimento, porque não há outra solução possível. Sandro, e para terminar, já agora concluís a própria sessão. Sim, então, eu ao início tinha 3 pontos, agora tenho 2. O primeiro tem a ver com a natureza hipermonopolista
da economia atual e ela estar ainda baseada nos Estados Unidos, o facto de termos grandes empresas de plataforma, que sorvem valor do resto do mundo, eu creio que isso tem aguentado o crescimento económico norte-americano nos últimos anos, porque a minha visão é estruturalmente de declínio da economia norte-americana, declínio relativo, não absoluto, e tem havido episódios da gíria das bolsas financeiras, os episódios de correção é outro nome para crise, não é? Nunca há uma crise no sistema financeiro, há sempre uma correção, não é? Mas também tem havido correções pela positiva. E eu creio que na Bolsa norte-americana temos visto correções, entre aspas, pela positiva, que são picos permanentes e Trump tem conseguido alimentar isso. Eu creio que isso tem mascarado a verdadeira situação da economia norte-americana. Portanto, é isso que eu queria dizer em relação à economia norte-americana. Em relação ao Estado, e a economia política do Estado norte-americano, eu creio que temos sido convencidos à exaustão de que estamos neste momento perante um Estado pária, eu digo isto na minha qualidade de académico, apenas observando, porque um Estado que se retira de acordos como o Acordo do Clima, que rechaça o acordo que tinha desde 1987 de mísseis balísticos médio alcance com os russos, sem apresentar prova de que os russos tinham quebrado o seu lado do acordo, um Estado que rasga o acordo que próprio forjou com o Irão. Isto é um Estado a que chegamos, não é? Mas é sem dúvida muito perturbador e aquilo que poderá vir desta situação, que é hiperconcentração de poder económico com hiperdesresponsabilização, isto é uma combinação tóxica bastante perigosa e temos que estar preparados para o pior. A conclusão, professor Eduardo, é que provavelmente o meu amigo vai ter que fazer um novo debate aí para agosto, aí para setembro ou outubro de 2020. Pois. Então, muito obrigado e damos por encerrado este painel.